Yeah. Tá, boa tarde. Hoje temos aqui uma live muito especial que eu acabava de anunciar. Uma live que quero... E curiosamente hoje é o dia do Martin Luther King, não é? Um grande defensor de direitos humanos, dos direitos das minorias, do direito dos negros, das liberdades fundamentais, que fez um grande papel de luta nos Estados Unidos da América. Justamente hoje, que é o dia de Martin Luther King, eu queria falar-vos do processo moçambicano. Estou aqui a tentar abrir, porque é uma mensagem que eu quero passar para vocês, que é muito importante. Ok, então, hoje que é o dia de Martin Luther King, queria falar-vos do processo moçambicano. E vou ser muito breve. Quem esteve a acompanhar a minha live, a minha página, eu havia prometido hoje fazer uma denúncia de um assunto extremamente grave que está a acontecer com o processo eleitoral. O que está a acontecer é tão simples quanto isto. Já iniciou o processo de planificação da fraude. Em quase toda a cidade de Maputo estão a decorrer reuniões em que se estão a organizar os chefes do quarteirão para fazerem recolha de registro dos cartões de eleitores, fazer chamadas para eleitores para os induzir na votação que eles acham certo no dia 11 de outubro. Portanto, nós hoje vamos falar um bocadinho disto. Primeiro chamar a atenção aos próprios chefes de quarteirão que não devem envolver-se nesse esquema que é uma verdadeira fraude. Não só é fraude, como verdadeiramente é criminoso. É crime o que está sendo cometido. Neste momento, por exemplo, só para vocês perceberem o que estou aqui a dizer, foram entregues cadernos de recenseamento eleitoral. Portanto, nós tivemos recenseamento eleitoral há pouco tempo, foram entregues os cadernos de recenseamento, e esses cadernos de recenseamento eleitoral, em rigor, ainda não foram entregues aos partidos políticos, mas os chefes de quarteirão e os secretários dos bairros já têm os cadernos de recenseamento eleitoral, que é realmente uma grande violação, é um ato criminoso, é um ilícito e é um crime eleitoral. E os chefes de quarteirão agora andam de casa em casa a fazer registro dos cartões de eleitor. E também estão a fazer chamadas para as pessoas e a falar justamente do voto, em quem devem votar por aí fora. Mas a coisa mais grave neste momento é justamente o envolvimento de altas figuras do Partido Frelimo a usarem instalações públicas justamente para planificar a fraude. Vou aqui ler uma mensagem que me foi mostrada por um dos chefes de quarteirão daqui da cidade de Maputo, em que esta mensagem, que depois eu vou postar aí na minha página, que é para vocês verem o conteúdo da mensagem, que a mensagem diz o seguinte: esta mensagem diz que estimados secretários do Distrito Municipal Canfumo, por incumbência de Sua Excelência, vereadora de Canfumo, os secretários dos bairros e respectivos chefes de quarteirão estão convocados a participar numa reunião a ser dirigida pelo Diretor Nacional de Campanha, o Celso Correia, que terá lugar no dia 24 de agosto de 2023, pelas 8 horas, no Comitê da Cidade de Maputo, na Avenida de Angola. Depois desta mensagem, essas mensagens eu vou postar para vocês verem com vagar. Outra mensagem que diz que saudações camaradas e chefes adjuntos das escolas, diz que por incumbência do camarada primeiro secretário, Álvaro Lutucula, convoco o camarada a participar numa reunião na TMCL, no dia 21 de agosto de 2023. A última mensagem é por incumbência do primeiro secretário, Álvaro Lutucula, a reunião
no centro de conferência da TMCL, marcada para o dia 26 de agosto, às 15 horas, fica adiada para a data a anunciar. A reunião integra os chefes das escolas e adjuntos. Bom, o que nessas reuniões foi debatido? Nessas reuniões, em que o diretor nacional da campanha, o Celso Correia, esteve a dirigir, foi exatamente entregues os cadernos de recenseamento aos chefes, aos secretários dos bairros. Atenção uma coisa, nós como partidos políticos recebemos por lei, e o calendário eleitoral indica isso, recebemos por lei os cadernos eleitorais, vamos receber no dia 11 de setembro. Portanto, o dia 11 de setembro é o dia em que nós vamos receber os cadernos eleitorais. Mas os secretários dos bairros já receberam os cadernos eleitorais e também já estão a fazer o uso destes cadernos. Então, na reunião que houve, era para os chefes dos quarteirões, eles pegarem nos cadernos eleitorais e onde os nomes dos recenseados e preencher os números de telefone. E estão a fazer chamadas para as pessoas, a induzi-las que devem votar no partido no poder. E fora disso, estão a tomar nota dos nomes das pessoas, porque dizem que no dia haverão brigadas que hão de passar pela casa dessas pessoas, recolhê-las para ir votar. Isto é um crime, isto é uma fraude. E também, para além disso, está-se a dizer, em alguns círculos, como por exemplo no Alto Maé, que algumas pessoas não vão precisar ir votar porque vão ser entregues os boletins de voto nas suas próprias residências, vão preencher os boletins de voto e depois eles vão encaminhar esses boletins de voto para as escolas. Neste momento, o esquema que foi montado é que os chefes do quarteirão são indicados para os postos de recenseamento, que serão os postos de votação. E nesses postos de recenseamento, dizem que há um chefe de posto e há um adjunto. E cada um deles que tem os cadernos eleitorais que estão entregues ilegalmente, ele tem que indicar 20 pessoas daquele mesmo caderno, que é aquilo que chama-se M20. E essas 20 pessoas indicadas do caderno devem também localizar outras 20 pessoas. Portanto, para além deste crime eleitoral que estão a induzir os secretários dos bairros, que estão a induzir os chefes do quarteirão, também querem induzir as pessoas que estão inscritas também a fazer o mesmo, porque obrigam essas mesmas pessoas a localizar outras 20 para fazer a mesma coisa, que é fazer telefonemas, induzir psicologicamente as pessoas que devem votar nesse partido e dar garantias que no dia o voto vai ser feito para quem quiser até nas suas próprias casas. Portanto, isto é grave, é muito grave. Estas reuniões que eu estou a indicar, que eu recebi aqui, a Procuradoria-Geral da República pode, e certamente a TMCL é um lugar, é um centro de conferências público, portanto é uma empresa pública, a Procuradoria tem a obrigação de pegar nestas informações que eu estou aqui a dar e fazer a devida investigação. Portanto, investigar os chefes de quarteirão, perguntar a cada um deles se participaram nessa reunião, que mensagens é que foram passadas nessa reunião, quem esteve lá presente nessas reuniões, consultar o centro de conferências da TMCL, quando é que essas reuniões foram feitas, portanto, e começar a fazer investigação e acusar as pessoas que estão a cometer esse crime eleitoral. Portanto, esta é que é a forma que o Partido Frelimo está a utilizar, pura e simplesmente, para concorrer nas eleições. Quer dizer, se é um partido experiente, um partido cinquentenário, um partido que tem quase 60 anos de existência, não entendo como é que precisa fazer este tipo de manipulações, esse tipo de crimes, esse tipo de ilícitos para ganhar as eleições. Quer dizer, não há necessidade disto. E vou aqui também chamar a atenção ao povo moçambicano. Sabemos que este processo está sendo feito quase em todo o país. É importante que não se deixe intimidar. Portanto, os chefes de quarteirão que fazem chamadas para saber o número, o cartão de eleitor, falando das eleições, é preciso repudiá-los, denunciá-los, cada um desses, gravem as chamadas, agora que dou aqui uma dica, gravem todas as chamadas que são feitas pelos chefes de quarteirão e partilhem nas redes sociais.
gravem todas as chamadas e partilhem, digamos, com a Procuradoria, denunciem esses chefes de quarteirão que estão a fazer essas chamadas e ninguém se deixe intimidar. Não há ninguém que deve controlar o nosso voto. O nosso voto é uma conquista que este povo teve de luta, de libertação e de democracia. Não é um partido que vai determinar e vai condicionar o voto que nós conquistamos com base em muita luta. É muita luta, muito suor, muito sangue derramado. É um direito fundamental que as pessoas têm. Portanto, não se deixem intimidar. Nenhum chefe de quarteirão tem poder sequer para obrigar a quem quer que seja a votar num certo partido. Portanto, vocês jovens, rejeitem esse tipo de chamadas, rejeitem esse tipo de visitas, denunciem esses chefes de quarteirão, amarrem esses homens e levem à polícia, têm que ser amarrados, amarrem porque isso são crimes que estão a ser cometidos, amarrem esses chefes de quarteirão, amarrem esses secretários dos bairros e levem-os para a polícia. E a Procuradoria, volto só para terminar, dizer à Procuradoria que é importante que a Procuradoria faça a investigação destes casos que estou aqui a indicar. Eu falei de 3 reuniões em que uma delas foi dirigida pelo diretor de campanha do Partido Frelimo, Celso Correia, onde induzia os chefes de quarteirão a fazer essas práticas, os secretários de bairros, ainda usando expressões como vocês não podem perder o vosso poder, não podemos entregar o poder de bandeja. Ainda dizer que não, isto não é fraude, o que nós estamos a fazer é mobilização. Se os outros estão a dormir, o problema é deles. Nós estamos a trabalhar. Quer dizer, a tal Vitória prepara-se, a Vitória organiza-se. Afinal, é organizar ilicitamente. É organizar a vitória ou organizar o crime? É organizar a vitória ou organizar a burla e a fraude? Quer dizer, organizar a burla, organizar a fraude, ninguém tem que sentir orgulho de ser um bom planificador de fraude. Seja planificador das várias coisas que neste país estão erradas. A agricultura, onde ele está um caos total e completo. A agricultura está no fundo do poço, a economia já tocou abaixo do fundo do mar. O país está falido. O tesouro público, neste momento, está em uma bancarrota. O país entrou em colapso. Há falta de salários. O país não tem recursos, o país não tem exportação, o país não tem divisas. O país está endividado ao extremo. O nível de endividamento interno já chegou ao limite. Portanto, é um país altamente endividado, altamente pobre, falido, mal gerido, que está em colapso, colapsou o país. Portanto, era isto que deviam sentir-se orgulhosos de planificarem, de organizar a recuperação econômica, a recuperação financeira do país. Não orgulharem-se de planificar roubo, de planificar crime, de planificar fraudes. Portanto, queria chamar a atenção mais uma vez a todo o povo moçambicano, não aceitem entregar os vossos dados do cartão de eleitor a qualquer chefe de quarteirão, a qualquer secretário do bairro. Esses estão a cometer um crime e quando se comete um crime, vocês têm a liberdade, primeiro, de denunciar, têm a liberdade de imobilizar essas pessoas. Imobilizar, amarrá-los e levá-los à polícia. E denunciar publicamente. Portanto, isto é muito importante. Ninguém aceita ser manipulado. É a altura, por isso que nós estamos a dizer, é a altura de resgatar Moçambique. Moçambique está nas mãos de sequestradores. Portanto, essa gente é gente sequestradora. Sequestrar um país, raptar um país. O país está num cativeiro. Então, e quem vai libertar o país desse cativeiro? É você que está aí, eleitor. É você jovem, é você mamã, é você papá. É você moçambicano, é você de Maputo, da Beira, de Nampula, é você munícipe que tem neste momento a oportunidade soberana única de resgatar o país das mãos dos sequestradores, de resgatar o país das mãos dos raptores, resgatar o país do cativeiro onde foram colocar o país. É por isso que ainda há semanas, vocês viram as notícias que andaram pelo país, que agora estão a ameaçar-me de morte. Estão a ameaçar inclusivamente a minha própria família. Estão a orquestrar planos de sequestrar os meus filhos, de sequestrar a minha esposa, de sequestrar a minha família. Mas eu não vou me deixar intimidar por isso, porque eu entendo que a luta a que eu decidi abraçar é uma luta que está muito acima dos meus próprios interesses. É uma luta que interessa este país. É por isso que estou aqui a denunciar. E agora as pessoas devem perceber por que razão é que há esta operação, a tal operação abater VM7. A operação aniquilar VM7, a operação sequestrar e raptar VM7 e família. Exatamente porque
causa disso, porque não querem que a gente faça esse tipo de denúncias. Portanto, só para terminar, vamos parar por aqui. Vou postar as mensagens que eu recebi dos secretários do bairro. Por exemplo, aqui no campo eu estive a falar das reuniões que houveram no Comitê da Cidade na Vida de Angola, da reunião que houve na TMCL, no dia 24, portanto, justamente para preparar isto. No bairro 25 de junho, recebi ainda há pouco tempo uma mensagem que nas instalações da Polícia Comunitária estavam a fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, estão a fazer isto em toda a cidade, querem adulterar os resultados, mas não é assim que se ganha. Portanto, jovem, você tem a oportunidade de envergonhar essa gente. Como a gente diz, aqueles que são de fé, as pessoas que são de fé, temos que envergonhar o Satanás. Então temos oportunidade aqui de envergonhar as artimanhas do Satanás. Vamos demonstrar a essa gente que, de fato, quem manda é o povo. Não é a Frelimo, não são os sequestradores, não são os raptores, não são os criminosos. Quem manda neste país é o povo. É daí a expressão povo no poder. O povo no poder significa o quê? É você fazer o uso do seu cartão de eleitor, da arma que você tem para determinar quem deve governar este país. Então, isso ninguém deve roubar isso de ti. Já nos roubaram muita coisa. Já nos roubaram os recursos, já nos roubaram o petróleo, já nos roubaram as pedras, já nos roubaram as madeiras, já nos roubaram a liberdade, já roubaram muita coisa. Agora não vão tirar de nós o direito de nós escolhermos quem deve dirigir, quem deve, digamos assim, gerir os destinos desta nação. Esse direito é um direito fundamental que não pode ser tirado a ninguém. Portanto, esta é a denúncia que eu queria deixar e também chamar a atenção à Procuradoria-Geral da República. Deve fazer investigação. Eu deixei dados aqui de datas e locais onde se realizaram essas reuniões e também de elementos que são exclusivos do STAI e que estão nas mãos dos chefes dos quarteirões. A Procuradoria tem meios para fazer essa investigação, encontrar esses cadernos eleitorais que estão espalhados por aí, encontrar os chefes de quarteirão, ir fazer a pesquisa nos lugares onde houveram essas reuniões, tirar o conteúdo dessas reuniões e responsabilizar as pessoas que estão a perpetrar essa fraude, que estão a perpetrar esse crime. Portanto, por hoje, eu paro por aqui. Eu penso ter sido muito útil, mas nas próximas etapas, nós, sempre que tivermos denúncias, vamos dar a conhecer. Portanto, por enquanto, um forte abraço e até sempre.